Olá a todos, estamos então de regresso para resolver a segunda ficha de preparação relativamente ao teste intermédio de matemática do nono ano 2014. Mais uma ficha muito bem idealizada pelos professores Paulo Ribeiro e pela professora Raquel Azevedo, aos quais eu agradeço desde já a gentileza de me terem dado permissão para poder resolver nos meus vídeos as fichas que idealizaram. Digo-vos também, para aqueles que estejam assim a ver o vídeo um pouco perdido pelo YouTube, que na descrição do vídeo encontrarão então dois links. Num dos links poderão então descarregar a ficha para o vosso computador em formato PDF e num segundo link terão então acesso à lista de reprodução com todos os exercícios da ficha resolvidos por ordem sequencial. Agradeço também que subscrevam o canal, mas sobretudo desejo-vos imenso sucesso neste próximo teste intermédio. Dito isto, então até já, porque resolverei então agora os exercícios presentes na ficha. Um abraço e até já. Bem, vamos resolver então a questão número 5, é uma questão que toca nas equações, melhor dizendo, na resolução de equações de segundo grau. É a seguinte, resolve a equação seguinte, x, abre parênteses, x mais 3, exatamente igual a 7x mais 8 sobre 3. Apresenta então todos os cálculos efetuados e indica o respectivo conjunto de solução. Mais uma vez, vou tentar resolver esta equação por dois métodos distintos. No primeiro, aplicando a fórmula resolvente. Num segundo, trabalhando o anulamento do produto. Em primeiro lugar, vou então aplicar a fórmula resolvente. Para aplicarmos a fórmula resolvente, quer dizer, vou tentar colocar isto na forma canónica, em ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Ok? Vou então simplificar a expressão, tirar os denominadores, tirar os parênteses, até que tenha colocar todos os termos do primeiro membro, né? Reduzir os termos semelhantes, até que apanhe exatamente aqui a equação na forma canónica. Bem, aqui poderia então aplicar a propriedade distributiva para retirar os parênteses, então ficaria com x vezes x, o que daria x ao quadrado, mais x vezes 3, que é 3x, exatamente igual a 7x, mais 8. Agora, vou então, sobre 3, né? Aqui, vou então reduzir todos os termos ao mesmo denominador, colocaria aqui 1, multiplicaria então o mínimo múltiplo comum entre 1 e 3, quer dizer, é o 13, né? Multiplicaria então esta fração toda por 3, o mesmo faria então aqui com esta obviamente multiplicaria por 1, e aqui ficaria com 3x ao quadrado sobre 3, mais 3 vezes 3 é 9, né? 9x sobre 3, exatamente igual a 7x mais 8 sobre 3. Agora, poderia então multiplicar ambos os membros por 3 e desta forma simplificaria os denominadores. Ok, este 3 cortaria então com estes dois denominadores e aqui também. Ficaria então com a seguinte equivalência, 3x quadrado mais 9x. Já vou colocar aqui os termos no primeiro membro, quer dizer, este 7x, vou fazer isto nas calmas, ok? Igual a 7x mais 8. Agora vou então colocar todos os termos no primeiro membro, quer dizer, este 7x passará então para o primeiro membro, para a operação inversa, o mesmo acontecerá com o 8. Teria então a seguinte equivalência, 3x quadrado mais 9x, quer dizer, o 7x a passar para a operação inversa ficaria menos 7x, e o 8 também passaria para a operação inversa, ficando menos 8 igual a 0. Vou agora reduzir aqui os termos semelhantes, e ficaria exatamente com 3x quadrado mais 9x menos 7x, daria exatamente 2x menos 8 igual a 0. Bem, esta já é a equação na forma canónica. Quando partir para o elemento do produto, vou partir já da forma canónica. Okay? Mas neste caso vou aplicar então a fórmula resolvente. Vou então tirar os coeficientes. O A é exatamente o coeficiente que está com o x ao quadrado, né? O A é 3. O B é exatamente o coeficiente que está com o x do primeiro grau, né? Que é o 2. E o C é exatamente o termo independente, que é menos 8.
Sim, então menos 8. Partindo para a fórmula resolvente, aqueles que não a saibam, quer dizer, não há problema que ela aparece no teste intermédio, no formulário, no entanto, quer dizer, convém que saibam estas coisas, que é menos b, mais ou menos, a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, tudo então a dividir por 2a. Aplicando então aqui a fórmula resolvente a esta equação, tenho que o x é exatamente igual ao simétrico de b, que é menos 2, mais ou menos, a raiz quadrada de b ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, menos 4, vezes a, que é 3, vezes menos 8. Tudo a dividir então por 2a, que é 2 vezes 3. Isto é então equivalente, quer dizer, agora é uma questão apenas de fazerem operações. Menos 2, mais ou menos. Quer dizer, o que dará aqui dentro é exatamente 2 ao quadrado, é 4. Menos 4 vezes 3 é menos 12. Menos 12 vezes menos 8, quer dizer, vai dar positivo. 12 vezes 8 é 12 vezes, é 8 vezes 10, mais 8 vezes 2, ou seja, 96. A dividir então por 2 vezes 3, que é 6. Quer dizer, isto é equivalente, eu dizer que o x é igual a menos 2, mais ou menos 4 mais 96 dá 100, e raiz de 100 é exatamente igual a 10, e dividimos tudo por 6. O que é equivalente, terei aqui duas soluções. Na primeira usarei então aqui o mais, né? E na segunda o menos. Fica então x igual a menos 2 mais 10 sobre 6, ou então x igual a menos 2 menos 10 sobre 6. Isto é ainda equivalente, quer dizer, fazendo aqui os cálculos, menos 2 mais 10 dá 8, 8 sextos, posso dividir tudo por 2, né? E dá exatamente 4 terços. Então ficarei aqui com 4 terços, ou então aqui o x igual, menos 2 menos 10 dá menos 12, né? Menos 12 sobre 6, quer dizer, dá negativo, e 12 sobre 6 é exatamente 2. Sendo assim, o meu conjunto de solução são as soluções menos 2 e 4 terços. Agora, farei aqui o anulamento do produto. Ou melhor, resolverei esta equação aplicando o anulamento do produto. Partirei aqui da forma canónica. Ok? Senão tinha que estar a simplificar tudo outra vez. Quer dizer, e tenho aqui 3x ao quadrado. Eu tenho fraca memória. Ok? Mais 2x menos 8 igual a 0. Mais 2x menos 8 igual a 0. Bem, como é que eu resolvo aqui com o anulamento do produto? Quer dizer, vou já meter aqui este 3 em evidência. Isso seria então equivalente. Quer dizer, colocaria o 3 em evidência aqui no primeiro membro, ficaria apenas x quadrado. Aqui ficaria mais 2 terços de x, menos 8 terços, exatamente igual a 0. Agora o que eu faria era dividir aqui o primeiro membro por 3, dividir aqui o segundo também, para compensar, quer dizer, este 3 cortava com aquele, aquilo continua a dar 0. Sendo assim, teria aqui a seguinte equivalência, x quadrado mais 2x sobre 3 menos, já estou a afastar, 8 terços igual a 0. Agora, olharia, quer dizer, isto tem tudo a estratégia da primeira ficha, quer dizer, olharia para isto e tentaria perceber, quer dizer, qual era o quadrado do binómio que poderia ter um desenvolvimento desta espécie. Então, quer dizer, se tenho x ao quadrado, lembrem-se que o desenvolvimento do quadrado do binómio, por exemplo, se tem, até vou colocar x, né? X mais a ao quadrado, isto está simplesmente x quadrado mais, que é o primeiro termo ao quadrado, depois o dobro do produto, quer dizer, daria 2ax, e depois daria, obviamente, o segundo ao quadrado, que seria o a quadrado. Quer dizer, se tem aqui x quadrado, tudo me diz que teria aqui x. Visto que o coeficiente do x ao quadrado é 1, então aqui 2 terços, eu teria aqui exatamente a metade de 2 terços, né? E a metade de 2 terços seria 2 terços a dividir por 2, o que é a mesma coisa que eu ter 2 terços vezes 1 meio. Né? Uma divisão é uma multiplicação pelo inverso, o que seria a mesma coisa que eu ter 2 sextos, o que ainda tornando a fração irredutível, dividindo tudo por 2, teria então aqui 1 terço. Então teria aqui 1 terço. Agora quer dizer, eu para ter ali x menos 1 terço há de estar a faltar alguma coisa, né? Então vamos ver o que é que está a faltar, né? Para eu poder dizer que teria aqui um quadrado de um binómio.
Então temos o seguinte: x mais 1/3 ao quadrado. Isto é igual a x ao quadrado, depois o dobro do produto, quer dizer, 2 vezes 1/3 vezes x, isto dá mais 2/3 de x. E depois, quer dizer, teria que ter ali mais 1/3 ao quadrado. Quer dizer, e 1/3 ao quadrado é 1/3 vezes 1/3, e 1/3 vezes 1/3, não é? 1/3 vezes 1/3 é simplesmente 1/9. Então, quer dizer, está-me aqui a faltar 1/9. Bem, isso não há de ser problema, porque se eu preciso ter aqui 1/9, eu coloco, então teria aqui mais 1/9. Neste momento alterei a expressão, não há problema, tiro 1/9. Se eu tirar 1/9, quer dizer, o somatório destes dois termos que eu introduzi, 1/9 menos 1/9, dá 0. Então a expressão não ficou alterada. Agora, quer dizer, sem dúvida o processo mais fácil seria pela fórmula resolvente, mas para aqueles mais curiosos, quer dizer, na maior parte dos casos dá sempre para fatorizar. E agora, isto aqui tudo bem, isto aqui já é o quadrado do binómio, né? Isto aqui já é o quadrado do binómio, quer dizer, mas agora sobrou aqui menos 1/9 menos 8/3 igual a 0. Vou reduzir então estas duas frações ao mesmo denominador. O mínimo múltiplo comum entre 9 e 3 é exatamente o 9, quer dizer então que esta eu tenho que multiplicar por 3, por cima e por baixo, vá lá, assim numa linguagem menos formal. Então isto seria equivalente a x mais 1/3 ao quadrado, quer dizer, menos 1/9 menos 3 vezes 8 é 24, não é? 24 nonos igual a 0. Agora posso juntar, né, estas duas frações, visto que já tenho o mesmo denominador, ficaria exatamente com x mais 1/3 ao quadrado, menos 1 menos 24 menos 25 nonos igual a 0. Quer dizer, isto agora parece-me aqui outro caso notável, que é exatamente o caso notável da diferença de quadrados, né? Se eu tiver um a quadrado menos um b quadrado, isto é possível fatorizar o primeiro membro, né, com a mais b vezes o conjugado. Conjugada soma é a diferença. Então, quer dizer, eu aqui já tenho aqui, quer dizer, o meu a irá funcionar como x mais 3, né? E então aqui tenho a ao quadrado, tudo bem. Tenho aqui o menos, mas eu agora preciso ter aqui algo ao quadrado. Isso também não será problema, porque eu vou só desviar o menos, ok, continua exatamente igual. Se eu quiser fazer aqui aparecer um quadrado, não há problema nenhum, quer dizer, ponho aqui a raiz e depois elevo tudo ao quadrado. Reparem que o quadrado corta com a raiz, no fundo eu não alterei a expressão. O quadrado simplificaria com a raiz e eu ficaria com 25 nonos. Atendendo ao facto que a raiz, né, a raiz do quociente é exatamente igual ao quociente das raízes, né? A raiz de A sobre B é a raiz de A sobre a raiz de B. Então quer dizer, eu daqui tenho que raiz de 25 nonos há de ser exatamente igual à raiz de 25 sobre a raiz de 9. Quer dizer, a raiz de 25 é 5 e a raiz de 9 é 3. Sendo assim, eu aqui teria isto. Isto seria então equivalente, quer dizer, eu a ter x mais 1/3 ao quadrado menos 5/3, tudo elevado ao quadrado, igual a 0. Tudo bem, agora já posso fatorizar com a diferença de quadrados. Onde o meu A será exatamente igual a x mais 1/3, quer dizer, o meu B será exatamente igual a 5/3. Fatorizando isto é equivalente a eu ter a seguinte fatorização. Abrir parênteses, então A que é x mais 1/3, mais B que é 5/3, vezes x mais 1/3, que é A, menos B, que é 5/3, né? Igual a 0. Agora podia então simplificar aqui estas frações, teria a seguinte equivalência: x 1/3 mais 5/3 são 6/3, 6/3 é simplesmente 2, vezes exatamente x mais 1/3 menos 5/3, quer dizer, mais 1 menos 5 dá menos 4, teria então x menos 4/3 igual a 0. Uma vez fatorizado o primeiro membro, para resolver isto, toca-se então no anulamento do produto. Quer dizer, o que eu tenho aqui é uma multiplicação, tenho uma multiplicação exatamente igual a 0. Uma multiplicação, reparem que se vocês tiverem aqui dois algarismos e o resultado desta multiplicação é 0, quer dizer, um deles vai ter que ser 0, não é? Só se eu tiver 1 vezes 0 é que dá 0, se eu tiver 0 vezes 5 é que dá 0,
ou 5 vezes 0, né? Que seria praticamente a mesma coisa, ou 0 vezes 1/3, ou menos 50 vezes 0. Quer dizer, um dos fatores tem que ser 0. Não há outra forma de um produto dar 0. Ok? Para um produto que é uma multiplicação dar 0, um deles tem que ser 0. Por isso é que estes casos do anulamento de produtos resolvem sempre desta forma. Quer dizer, eu tenho aqui uma multiplicação, tenho aqui um fator, vezes, né? E tenho aqui outro fator. Para isto dar 0, isto implica então que ou o A é igual a 0, ou então o B é 0. Quer dizer, este está de ser o meu A e este está de ser o meu B. Então simplesmente aplico o anulamento do produto. Então isto seria equivalente. Então o x mais 2 tem que ser igual a 0, ou então o x menos 4/3, quer dizer, é igual a 0. O que agora, resolvendo aqui em ordem a x, né, teria que x era igual a menos 2, ou então x igual a 4/3. Sendo assim, o conjunto de solução seria menos 2 e 4/3, o que é exatamente igual a aplicando a fórmula resolvente. Obviamente o resultado teria que ser sempre igual, usando dois métodos distintos. Sem dúvida que a forma mais fácil de fazer isso é mesmo aplicarem a fórmula resolvente, mas para aqueles que são mais curiosos e também gostam de conhecer estas coisas, não faz mal nenhum. Poderia-se aplicar claramente o anulamento do produto, encontrando uma estratégia para fatorizar o primeiro membro. Bem, fica então aqui a sugestão para a quinta questão da ficha 2, que é sempre um prazer enorme ajudar. Fiquem sintonizados, vamos continuar a resolver a ficha toda. Então, até já!